Fala galera, é exatamente isso. Venho aqui com mais uma aula de matemática, hoje sobre funções de primeiro grau. Um assunto bastante importante, quem não viu as aulas de equações de primeiro grau, veja. E aqui eu vou trazer várias análises sobre coeficientes, ou os termos que fazem com que uma função de primeiro grau exista, os gráficos, analisando cada termo, a função de x é ax mais b. Eu vou analisar o a, o b, como que ele varia, sendo positivo, negativo, e entre outras coisas. Bom, vamos começar com o básico. Trago aqui a análise básica de uma função de primeiro grau. O que é uma função de primeiro grau? Para ela existir, precisa existir também esse seguinte termo aqui, ax mais b. Primeira condição, o a nunca pode ser zero. Por quê? Se o a for zero, vai multiplicar a nossa variável x e vai ficar 0 mais b. Então, função de x vai ser b apenas. E isso não é uma função. O que vai estar variando aqui é o nosso x, como vocês vão ver daqui para frente. Você pode representar f de x é igual a x mais b, ou também y é igual a x mais b. O que significa esse y? Y é o valor que retorna da função. Ou seja, se eu substituir um valor de x aqui, ele vai, por exemplo, x igual a 0, vai retornar um valor. X igual a 1, outro valor. E aqui, ó, no plano cartesiano, temos o x e y. Se você substituir um valor na sua função, o seu x vai aumentando, diminuindo, você varia de acordo com os eixos das ordenadas. E os valores que ele vai retornando vai refletindo no eixo das abscissas, que é o eixo y e o eixo x das ordenadas. Bom, eu peguei um exemplo aqui de uma f de x é igual a 3x menos 2. Como que nós vamos fazer para montar essa função? A dica que eu dou, e que fica bem claro de vocês enxergarem como que ela é feita, eu coloquei aqui em escala, tá bem pequenininho cada unidade para poder fazer um gráfico grande se for preciso. Ó, primeiro eu tenho f de x é igual a 3x menos 2. Vamos fazer o seguinte, se a gente substituir o x por 0, vocês concordam comigo que vai ficar 3 vezes 0, 0, menos 2, menos 2. Agora nós vamos ó, esse aqui é o 0, ó, vou fazer de vermelho no gráfico, representando o nosso primeiro resultado. Então, para x igual a 0, ó, tá aqui o eixo x. O eixo no valor 0 de x, ele retorna menos 2, então é aqui, ó. Agora, a gente substitui por 1. 3x, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Então agora, com o x valendo 1, ele vai ficar nesse ponto aqui. Agora nosso x vai aumentar para 2. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, para x igual a 2, o y já vai lá para 4. Que é aqui, ó, isso que eu estou fazendo. X para 2, o y é 4, então o ponto é aqui. Mesma coisa para cá. E aqui não precisa marcar porque ele está no eixo y. Agora substituindo por 3. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, para x igual a 3, já vai lá para cima. Eu não vou nem representar o último ponto, porque não vai lá para cima. Então, o 4 eu nem vou fazer aqui. Isso, agora como que eu monto a minha função? Une os pontos. Apenas com 2 pontos já é possível você achar a sua reta. Ó, vou traçar de vermelho aqui. Aqui o 7 não está... Bom, aqui está a nossa reta da nossa função.
Então, completando aqui que eu deixei para a gente completar, o que o A, que é o primeiro coeficiente que a gente vai ver, o que ele representa? O A é o coeficiente angular. E o B, que é o termo independente, que ele sozinho, é o coeficiente linear. Nós vamos ver mais a fundo cada um deles, ainda mais para frente. Por que o A é o coeficiente angular? Você concorda comigo que quanto maior for o A, ó, aqui no caso ele era 3. O coeficiente, ele vai ao coeficiente angular porque quanto maior o A, ou se ele é positivo ou negativo, ele determina se a sua reta vai estar inclinada ou se ela vai estar decrescendo, se vai estar crescendo, se ela vai estar bastante inclinada, se vai estar menos inclinada, e assim vai. Mais pra frente vocês vão ver outros casos aqui que eu preparei pra vocês. E, bom, vamos pro próximo aqui, sem muita enrolação. E um detalhe importante que não pode deixar passar, vou colocar enorme aqui, ó. Função de primeiro grau é sempre uma reta. Não se esqueça disso. Você vai pegar infinitos pontos aqui nessa reta e elas sempre vão, se você juntar esses pontos, eles vão sempre formar uma reta, independente da inclinação. Se não juntar, não é uma função. Bom, vamos agora entender o significado de cada um dos coeficientes e como eles são representados. Primeiro, o coeficiente angular, que é o A, que é o coeficiente angular, que é o A, que eu deixei aqui em destaque. Ele é diretamente relacionado à inclinação. Então, vamos lá. Eu representei essa reta aqui, aleatoriamente, e marquei dois pontos. O ponto 1, ó, que eu vou fazer de azul, que é esse daqui. Ponto 1. E esse é o ponto 2. O que eu posso fazer com esses pontos? Você pode medir o valor do A. Aqui eu não tenho a função, concorda comigo? Aqui ele só me marcou uma reta e os pontos. Como que eu vou a partir disso achar o valor de A? É simples. O A ele é medido pela variação nossa de um ponto para o outro, de Y e de X. Aqui, do ponto 2 para o ponto 1, o valor de Y varia entre 8 e 4. E o X varia entre 6 e 3. Então, é só a gente pegar essa medida aqui, ó, que é entre 3 e 6, 3. Entre 4 e 8, 4. Então, vamos lá. Variação de Y. 8 menos 4. E a variação de X, 6 menos 3. Logo, 4 sobre 3. Agora que a gente tem o valor de A, depois eu vou mostrar para vocês o ponto B. O ponto B é onde a reta cruza com o eixo Y. Eu vou comentar mais pra frente com vocês, porque aqui daria pra gente deduzir também quanto que vale o B. Mas depois a gente vê mais um pouco sobre o B. Bom, o que a gente pode considerar do A? O A, ele é diretamente relacionado com a inclinação, como eu já falei aqui em cima. Então, ele pode ter diversos tipos de casos. Primeiro, se o A for positivo, o que significa? Significa que ele está crescente. Eu não vou deixar ele está crescente. Esse ângulo aqui, ó, deixa com o ângulo θ. Esse ângulo
ele tem que ser no máximo 90 graus. Mas enfim, ele está inclinado. Então, independente de quanto ele está, se ele tiver um mínimo inclinado ou muito inclinado, ele é positivo e é isso que está valendo. Agora, se ele for negativo, o que significa? Significa que sua reta está decrescente. Esse ângulo é esse aqui. Mas isso você não tem que se importar muito agora. Você tem que se importar mais em geometria analítica. Apesar de que tem muitas coisas que você pode aproveitar. Tipo, se você fizer por Pitágoras aqui, se tiver esse valor, você achar o ângulo, entre outras coisas você pode fazer. Mas acredito que se você for ver funções de primeiro grau, não vai ser esse o foco. E se o A for igual a zero? Qual é o problema que nós temos aqui? Se o A for igual a zero, você concorda comigo que a inclinação vai ser zero? Então ele vai estar paralelo ao eixo X. Vamos supor, ele pode estar aqui, por exemplo. O que isso significa? Que o X está variando, mas o Y se mantém constante. Então isso quer dizer que isso não é função. Portanto, o A tem que ser diferente de zero, como eu falei na primeira folha, mais um motivo para ele ser zero. Agora vamos ver um pouco sobre os coeficientes. Agora, sobre o coeficiente linear, que é analisando o B, o termo independente. O que o B está diretamente relacionado? Ao encontro com o eixo Y. Se você tem uma função, por exemplo, f de x é igual a 2x mais 2, o que isso significa? Significa o 2 é o A, está positivo, então ela vai ser crescente. E esse outro 2, que representa? É onde tem o encontro com o eixo. Então, ó, aqui é o ponto 2, por exemplo. Então, vai ser uma reta crescente que vai passar pelo ponto 2. Mas, agora vamos pensar um pouco. Você concorda comigo que ela poderia ser bem coladinha aqui, ou ela poderia ser bem inclinada? O que isso vai determinar? Vai ser o A. O A que vai determinar se ela vai estar muito ou pouco inclinada. Vou traçar uma aqui. Não necessariamente em perfeita escala, eu fiz só para demonstrar aqui como ficaria, por exemplo, f de x, 2x mais 2, que o 2 está passando, onde a reta está passando pelo eixo Y, e o 2 é a inclinação positiva, está crescente. Agora vamos analisar como que seria com B, positivo, negativo ou igual a zero. Se o B ele é positivo, a nossa reta... Bom, o B positivo, a reta vai estar acima do eixo X. Então, ó, ela vai estar aqui, por exemplo, ou em qualquer ponto acima do eixo X. Então, o Y tem que ser maior que zero. Por exemplo, aqui, poderia ser qualquer ponto, aqui, desde que seja acima do eixo X. Então, para cima do eixo X. Agora, como que seria o B menor que zero? É fácil imaginar que ele seja abaixo do eixo X. Então, vamos lá. Abaixo do X. Abaixo do eixo X. O que importa é esse ponto aqui, onde ele cruza com o eixo Y, tá? Abaixo
do eixo x. E quando o b é igual a 0, como que a gente vai fazer? É simples também. Ó, é só você cruzar com a origem. Pode ser assim, se for mais inclinado, se o A for maior ou se o A for menor, tudo depende do A. Quão inclinado vai ser, quão inclinada vai ser sua reta. Então, ó, abaixo do eixo x e aqui na origem. A origem é esse ponto 0, 0 aqui entre os dois eixos das ordenadas e das abscissas. Bom, e o próximo e último caso, que é uma coisa muito comum de se pedir em exercícios, ou até é bom saber e entender por que isso acontece, é como encontrar o ponto de intersecção dos gráficos de duas funções. Vamos supor que ele te passe essas duas funções aqui. F de x é igual a x mais 1 e f de x' é igual a 2x menos 1. Eu vou representar de cores diferentes. Uma vai estar na cor vermelha e outra na cor verde. Essa vai ser a cor verde e essa daqui, a segunda, vai ser a cor vermelha. Bom, vocês aí que já assistiram agora a aula inteira já devem estar pensando, pô, o que a gente já pode concluir? A primeira, ela passa no eixo y, ela cruza o eixo y no ponto 1 aqui. E a segunda, ela cruza no ponto menos 1. Pô, mas como que elas vão se cruzar? O ponto de encontro é exatamente o encontro das duas retas. Ó, vamos pôr as duas canetas aqui. São as minhas duas retas. Uma passa pelo ponto 1 e outra pelo ponto 2. Se elas tivessem a mesma inclinação, elas nunca iam se encontrar. Porque se elas começassem, cruzassem o ponto y em lugares diferentes, se tivessem a mesma inclinação, elas iam permanecer paralelas até o infinito. Só que aqui no caso, uma é mais inclinada que a outra. A segunda é mais inclinada, então vai ter um ponto que elas vão se cruzar. Deixa eu tirar a mão da frente aqui, ó. Vai ser mais ou menos assim. Em algum ponto elas vão se cruzar. A gente quer achar esse ponto. Como que a gente faz? É muito fácil. É só você igualar as duas. Por quê? Porque você quer que o mesmo valor de y retorne, ou seja, o mesmo valor que retorne de y para os dois. Então, lembra que f de x é a mesma coisa que y? Y é o valor que vai retornar no eixo y, né? Obviamente. Então, se você quer um valor que retorne igual para os dois, que vai ser exatamente o ponto de cruzamento das duas. Como que eu faço isso? Vamos lá. X mais 1 é igual a 2x menos 1. Passo o x para cá, menos 1 para cá. Fica x é igual a mais 2. Beleza, o que isso significa? Significa que o ponto que eles vão se cruzar vai ser o x2, que é só você agora substituir x sendo 2, 2 mais 1, 3, x sendo 2, 4, menos 1, 3. Então, x igual a 2 no 3. Então vamos lá. A primeira, ela começa, ela cruza o eixo y no 1. Então vamos lá. E ela tem que passar por aquele ponto lá que a gente marcou. Agora a gente vai marcar a segunda. Ela começa no menos 1. Então, vamos lá também.
e vai cruzar aquele mesmo ponto que a gente achou de intersecção entre as duas. Pronto. Aqui está o cruzamento das duas. O ponto de intersecção aqui, você concorda comigo, que é 2 e 3, 2x e 3y. Então, não tem segredo, é só você pensar um pouco, tentar montar esse quebra-cabeça, que matemática é um quebra-cabeça, querendo ou não, é só, mas quando você pega a lógica, facilita muito as coisas. Bom, espero que tenham gostado da aula. Trouxe os principais assuntos para funções de primeiro grau, que não é difícil. Eu já gravei aí, estou postando junto as aulas de equação de segundo grau e funções de segundo grau, que ficaram bem legais, por sinal. Espero que vocês assistam. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aqui, se inscreva no canal, conheça a página do Facebook, que aos poucos está entrando bastante gente lá, www.facebook.com/exatamente isso oficial. Facilita muito se vocês deram um gostei no vídeo, se vocês mandarem para amigos, convidarem pessoas para a página, isso ajuda demais, que está no começo aí do canal. E é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!